Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos à 12ª live do Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia. Meu nome é Victoria Libório, sou jornalista e assessora de comunicação para o INAF e estamos transmitindo ao vivo para o Brasil pelo Zoom e conectados pelo Facebook. Para aqueles que não possam nos acompanhar até o final, de novo, lembrando que todas as nossas lives estão guardadas em nosso canal no YouTube e vocês também podem ver o histórico de nossas lives em nosso site, inaf.org.br. Antes de começarmos, alguns avisos. Nossos painelistas podem visualizar os comentários aqui pelo chat e também coletar suas perguntas pelo botão de Q&A aqui embaixo. Pelo Zoom, viu? Para o pessoal do Facebook, nós iremos coletar os comentários lá. Também, ao final, teremos espaço para responder algumas perguntas ou nossos painelistas podem escolher perguntar durante as suas falas, né? Já que é uma entrevista de bate-bola, jogo rápido. Nosso encontro de hoje é o quarto em que discutimos o novo normal da indústria farmacêutica pós-pandemia de Covid-19, com os principais CEOs do Brasil que possuem experiência profissional consolidada, nacional e internacionalmente, nas principais indústrias farmacêuticas globais. Nesta noite, contamos com a participação de Marcos Sanches, vice-presidente institucional e acionista do grupo NC Farma. Para moderar a mesa, professor Lindenberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia e fundador do INAF, para quem passa a palavra. Boa noite, professor. Boa noite, Vitória. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria agradecer ao nosso convidado, ilustre convidado hoje, Dr. Marcos Sanches. Me fala um pouquinho sobre o grupo que você representa e um pouquinho da empresa e principalmente da AMS, que muitos conhecem a marca. Né? Sim, hoje nós estamos aqui, Marcos, pela primeira vez você é o nosso convidado representando a indústria farmacêutica nacional e muito me honra tê-lo aqui porque a AMS é um dos grupos mais consolidados que tem no Brasil. E a gente está curioso para saber como é que vocês estão enfrentando essa pandemia. E queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você e sobre a empresa que você representa. Muito obrigado pela presença. Bom, muito obrigado, senhor. Bom, boa noite, professor Lindenberg, boa noite, Vitória, e todos os demais presentes que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado, de fato, pelo convite. A gente fica lisonjeado também de estar podendo falar por parte da indústria nacional. Acho que todo brasileiro tem bastante orgulho das empresas nacionais independente do setor, né? E para nós não é diferente. Então, o Grupo NC é um grupo que atua há 56 anos no mercado farmacêutico, com 7 empresas. A principal delas é a EMS. A EMS lidera, então vou falar bastante em cima da EMS, que óbvio que o que eu falar dela é muito do que acontece com as demais também. A EMS lidera o mercado farmacêutico há 14 anos consecutivos. Nós somos uma empresa que sempre teve um alto grau de reinvestimento, ou seja, uma empresa que tem um nível de investimento em pesquisa e desenvolvimento bastante forte. Hoje em dia tem o maior portfólio do país. Eu atuo diretamente na EMS como vice-presidente institucional, onde parte do negócio comercial e marketing responde para mim, em específico também a parte de especialidades, non-retail, licitações, oncologia, toda a parte de prescrição médica e OTC, e a outra parte da empresa, a parte de medicamentos de marcas e genéricos, responde diretamente para o presidente da empresa, que é o Luiz Borgonov. Então, dentro dessa trajetória aí, eu já passei por diversas funções dentro da empresa. Então, consigo ter, obviamente, que um olhar bastante interessante do ponto de vista mais sistêmico, né? Não só da parte comercial e marketing também. E estou à disposição aqui para a gente falar um pouco de como que está a indústria nacional, sobre o olhar da MS, também em conversa com outras entidades e parceiros, indústrias farmacêuticas nacionais também que representam o setor, como que está esse novo momento, né? Como que estamos no momento, esperando também essa questão da pós-pandemia, né? Que não sabemos exatamente quando que é o fim, mas a gente colocou como uma meta nossa interna do Grupo NC. Nós estamos trabalhando todos os dias como se tudo estivesse voltando ao normal amanhã, porque senão a gente não consegue sair muito do lugar.
e eu acho que a gente vai poder ter oportunidade de falar um pouco também dos desafios que a gente está encontrando e, ao mesmo tempo, todas as oportunidades, que são muitas, sem dúvida alguma, são muitas oportunidades. Ninguém queria estar inserido nesse contexto de pandemia, mas dado que nós estamos, como que a gente sai mais fortalecido desse momento? Eu acho que é um pouco da visão que a gente vai tentar trazer aqui por parte do Grupo NC e da AMS. Muito bem, Marcos. É muito interessante a sua fala. Eu queria começar perguntando a você qual foi o impacto dessa pandemia na rotina da AMS, tanto na rotina interna quanto externa. O que vocês fizeram, tanto de ação para ajudar o combate da pandemia, quanto em modificações para proteger, evidentemente, o trabalhador da AMS, que devem ser muitos, né, os colaboradores que vocês atuam. Bom, então a AMS diretamente tem 5.000 colaboradores e o grupo total tem 10.000 colaboradores. Então, assim, desde o primeiro momento, nós tivemos aí a questão da decisão, basicamente o mercado inteiro tomou a decisão de colocar todo o time de campo, né, todo o time comercial, de propaganda médica, vendas em home office. Então, conosco não foi diferente, todos foram para home office. O nosso escritório também, bastante rapidamente, a gente conseguiu estruturar que mais de 80% das pessoas também passassem para home office. Mas como nós estamos num setor primário, né, num setor de medicamentos, as nossas fábricas e assim por diante continuaram operando. Então, muitas mudanças na rotina ocorreram sim, sempre olhando e visando todas as recomendações que ocorriam do ponto de vista legal e, ao mesmo tempo, toda a parte de segurança, a segurança do colaborador sempre em primeiro lugar, para que a gente conseguisse entrar nesse momento, ainda bastante desconhecido naquele momento, de como que nós poderíamos continuar as nossas operações com o menor impacto possível. Então, tiveram muitas, sim, alterações na rotina, toda a parte de fábrica, assim por diante, passou a ter a questão do uso de máscara, né, álcool gel em excesso, a questão da esterilização das áreas, medição de temperatura, mais ônibus fretados para as pessoas estarem, ainda continuamos com mais ônibus fretados para as pessoas sentarem mais espaçados, um ambulatório ainda mais preparado e reforçado também para eventualmente colocar as pessoas que tinham, já afastar as pessoas que tinham qualquer tipo de sintoma, que poderia vir a ser Covid, sendo Covid ou não. A empresa ela conseguiu ser bastante rápida nisso, também ela teve, acho que foi algo que funcionou muito bem também, sempre que tinha algum caso, né, de Covid, a gente fazia a questão do teste de PCR de uma forma muito rápida, junto com um laboratório conveniado a nós, e também já nas demais pessoas, para saber, sempre com excesso de cautela, para que a gente tirasse aquelas pessoas ali dentro daquele ambiente e tivéssemos todas elas protegidas. Então, nós já tivemos vários casos, sim, dentro do grupo, desde interno até externos. Graças a Deus, nenhum óbito, tá? Esperamos que assim continue. Tivemos dois casos críticos que chegaram para a UTI e tudo mais, mas estão bem, graças a Deus. Nós não temos ninguém nesse estágio no momento. E eu acho que a empresa conseguiu dar todo o suporte necessário do ponto de vista de tranquilidade e segurança, sabendo que todas as melhores práticas haviam sido escolhidas. Em paralelo a isso, qual que eu acho que é o grande ponto que se teve? As empresas precisaram passar a trabalhar de uma forma... Descobriram que a agilidade é possível. Nós somos uma empresa que tem uma agilidade importante, nós não nos julgamos uma empresa lenta, tá? Em relação a mercado, seja farma ou demais, até por uma questão de características, os acionistas também estarem presentes no negócio, mas nós ali percebemos que existiam algumas outras coisas que estavam mostrando que poderiam ser diferentes do ponto de vista de agilidade no negócio mesmo. Então, como eu citei, ninguém queria estar nesse momento de pandemia, mas dado que estava, de novo, desde o primeiro momento também foi instalado um comitê de crise que tinha uma reunião diariamente, e essa reunião diária foi estruturando para ter todas as respostas, porque nós tínhamos muitas perguntas, mas não tínhamos tantas respostas. Desde esse momento, a gente começou a ver que nós tínhamos muitos pontos de vulnerabilidades, e as vulnerabilidades muito se encaixavam no ponto de vista comercial, de risco de continuidade, do ponto de vista comercial.
E isso é um ponto que a gente precisou se adequar de uma forma bastante rápida. Então, a gente, do ponto de vista de vendas, a gente estruturou de uma forma muito rápida, um 0800, um portal de compras e também todo o nosso time continuou, óbvio, fazendo a venda através do home office, mas também o nosso time de propaganda médica, naquele momento, precisava tentar voltar a falar com os médicos e nós não tínhamos uma plataforma de visitação médica à distância naquele momento. Então, nós conseguimos colocar no ar em uma semana, 10 dias, uma plataforma de visitação médica, que nós sabemos que tem várias especialidades, aí, no caso, muitos médicos que estão também se aderindo a essa nova rotina de ter visita presencial e também virtual. Isso não é algo tão comum para a maioria das empresas farmacêuticas. No nosso caso, isso não era uma realidade até então. Foi um projeto que nós aceleramos com êxito dentro da empresa. E também, por outro lado, entendemos que existia ali na vida especial da farmácia e do médico algumas rotinas diferentes que nós precisávamos trazer uma atualização para todos. Foi quando nós lançamos também o MEDEX, que é o médico exponencial, mostrando para o médico um pouco do como que poderia estar se transformando na realidade dele. Então, nós entendemos que a telemedicina, ela basicamente, a partir daquele momento, ela voltava, né? Ela teve uma questão aí de que ela foi, voltou, mas ela voltava a possivelmente ser protagonista no meio médico, sempre, óbvio, de acordo com a escolha do médico. Ele precisava ali continuar tendo aquela relação com o paciente, e nós entendíamos que nós precisávamos também disponibilizar, intermediando as plataformas que estavam no mercado, querendo chegar aos médicos, mas não conseguiam chegar. Então, nós temos a questão dessa frente do médico exponencial, onde nós oferecemos, aí no caso, somente uma intermediação, apresentando para o médico algumas oportunidades de telemedicina. E isso é algo que a gente começa a já ver na prática, que tem especialidades que estão se adaptando, sim. Outras já não é tão simples. Então, talvez você vê uma psiquiatria caminhando com sucesso, você vê talvez num otorrino, não é tão simples você fazer essa primeira consulta por uma telemedicina. Talvez vai funcionar para um retorno, mas para a primeira consulta não é tão simples, não funciona tão bem. Então, eu acho que é uma questão de especialidade por especialidade. E um outro ponto também é a questão do receituário eletrônico. O receituário eletrônico ele passou a ser uma realidade muito rapidamente. Também conseguimos colocar isso na plataforma no Médico Exponencial, onde o médico, a partir daquele momento, através da certificação eletrônica, ele podia também fazer a prescrição médica e continuar à distância ali, dando a continuidade do tratamento, em especial os tratamentos crônicos, né, para o paciente, para que ele fosse até a farmácia ter a continuidade aí também no seu tratamento. Então, a gente começou a ver que tem muitos projetos que estão em andamento, tá? Que nós estamos ainda aprendendo juntos. Eu acho que a gente chama assim, as jornadas estão alterando. Então, tem a jornada do representante, a jornada do médico, a jornada da farmácia, as categorias que vendem, tudo isso são coisas novas que nós, pelo menos por parte da MS, estamos investindo tempo, estamos investindo também em projetos, então recursos financeiros também, para que a gente começar a entender o que de fato vai ser diferente, o que está acelerando agora, mas vai acelerar ainda mais, ou vai frear um pouco depois que a gente tiver já o normal, pós-vacina e assim por diante acontecendo, porque nós sabemos que todos nós somos seres humanos e existem, obviamente, que resistências e tempos e movimentos para que ocorram mudanças. Então, nós sabemos que tem muitas mudanças aí sendo comentadas, mas ainda é muito desconhecido da parte de todos o que está vindo para ficar e o que não está vindo para ficar. Esses são, acho que são pontos relevantes em relação à nossa tentativa de aprendizado nesse momento. Excelente. Em primeiro lugar, parabéns. Eu acho que é surpreendente, pelo menos para mim, porque quem está de fora da indústria acha que está... Quem não conhece o ramo acha que está muito parado, porque toda a economia está parada. Como é que está a demanda de vocês? Aumentou, diminuiu, reduziu 30%, aumentou 30% em termos de... E uma das coisas que eu queria lhe perguntar, muito importante, é que as indústrias, tanto nacionais como multinacionais, têm participado fortemente no apoio ao enfrentamento da pandemia, seja fabricando álcool gel, seja doando alimentos. Que tipo de ações
vocês estão fazendo do ponto de vista de responsabilidade social e se a demanda de vocês aumentou porque você está vendo um consumo de medicamentos, as pessoas, para não sair de casa, estão indo às farmácias, né? E comprando para 3 meses, 4 meses, estocando medicamento em casa. Como é que está sendo essa demanda de vocês? Nós vimos ali uma questão de um aumento na estocagem, literalmente. Nos primeiros meses, as pessoas teve uma corrida à farmácia, sim, onde as pessoas chegavam lá, em especial, né, quem tem uso de os medicamentos crônicos. Então, você foi até a farmácia e adiantou a sua compra dos tratamentos, com medo de eventualmente faltar e tudo mais. Sempre tem aquele medo de fato que ocorre. Do nosso ponto, o que está acontecendo, e aí a indústria em geral, existem as categorias, tá? Cada categoria está respondendo de uma forma. Então, você pega, por exemplo, um produto para H. pylori, onde nós somos líderes nesse mercado, com o produto Exogastro IBP, é um produto que está com queda de 60%. Por quê? Porque você precisa ir até o médico. O médico hoje ele tem uma queda, né, importante, que está começando a retomar, mas ele teve uma queda de 30%, 50%, 70% dos pacientes que foram até o consultório dele. Nesse caso, o gastro precisa pedir uma endoscopia. Na endoscopia, se tem o diagnóstico da H. pylori, aí entra com medicamento. Então, você teve uma queda muito brusca de novos tratamentos. Estou dando um exemplo como a H. pylori, mas existem muitos outros tratamentos, inclusive do ponto de vista oncológico, e isso conversando com médicos já nessas últimas semanas, você começa a ver de fato que está tendo uma postergação do ponto de vista de ida das pessoas ao médico, inclusive urgências que acabaram também não sendo interpretadas como urgências. Então, tem uma questão da queda do diagnóstico. Isso é uma preocupação bastante grande, eu acho que é um cenário ainda desconhecido. Você vê pessoas falando que só em oncologia tem 30 mil casos, 50 mil casos, ou até mais, de diagnósticos sendo postergados, e nós sabemos que é muito importante você descobrir o quanto antes a doença que você tem. Então, em especial, eu acho que no caso é uma análise de categoria a categoria. Nos produtos, por exemplo, no antidepressivo, você, no caso, teve uma subida na venda desses produtos, em torno de 10% a 15%. Você tem a categoria de vitamina C subindo 100%. Você tem uma categoria de vitaminas subindo 80%. Ou seja, eu acho que despertou a questão da prevenção. O que eu posso tomar que, teoricamente, vai me fazer bem? Esquece até o ponto de vista científico nesse momento, mas que praticamente vai voltar. Vou voltar a tomar minha vitamina C, porque eu acho que isso vai ajudar. Vou começar a fazer outras coisas, que eu acho que isso é um entendimento, é uma proteção do ser humano, como cada um tentou se proteger. O fato é que cada categoria responde de uma forma, e eu acho que no médio prazo tudo tende a se encontrar novamente. O grande ponto que eu acho que ainda como desconhecido, como eu disse, é do ponto de vista do quão afetados serão esses novos diagnósticos. Então, nós sabemos que afetados serão, mas em qual escala? A escala de que vai comprometer, de fato, o tratamento que a pessoa poderia ter chegado antes ou não? Eu acho que essas também são algumas das respostas que nós estamos procurando. Do ponto de vista de olhar da AMS para a pandemia, a AMS ela sempre teve uma relação bastante atuante do ponto de vista de sustentabilidade, de ações sociais, ambientais e assim por diante. Então, nós somos uma empresa que constantemente, independente da pandemia, sempre esteve presente nesse ponto de vista de ações, tá? A única coisa que aconteceu é que nós intensificamos nossas ações desde o primeiro momento. Isso não foi depois do movimento de algumas empresas e tudo mais, muito pelo contrário. Desde o primeiro momento, nós entendemos, a nossa leitura é que a gente tem que devolver também para a sociedade, tem um equilíbrio do ponto de vista de empresa privada e a sociedade, com uma via de mão dupla. A gente sempre entendeu dessa forma. Então, nós começamos a fazer patrocínios em estudos que até então desconhecia se existiam medicamentos que ajudariam ou não. Então, a empresa entendeu que sim, precisava entrar com doação para estudos, mesmo que o desfecho do estudo venha a se concretizar que aquele produto faz ou não sentido para o combate à Covid-19. Doação de respiradores, EPIs, né, máscaras,
Álcool gel nós não fabricamos, tá? Então nós não chegamos a doar. Isso foi uma frente bastante grande que muitas empresas também passaram a fazer. Passamos a fazer doação de alimentos também desde o primeiro momento. Não sei até se depois passou até ficar um pouco saturado ou não, porque muitas pessoas, de fato, tiveram essa questão da preocupação, da falta de alimentos, em especial para as classes mais baixas. Então, até o momento, nós doamos mais de 150 toneladas de alimentos e também fizemos uma forte doação em medicamentos. Tá? Então, nós fizemos doação para medicamentos em hospitais, ONGs e assim por diante. Até o momento, o valor destinado para a MS, fora tudo que ela já faz no dia a dia de ações sociais, ultrapassa um pouco mais de 10 milhões de reais. Então, a MS ela teve, assim, sim, a preocupação desse movimento, e isso é algo que para nós, é um movimento que a gente espera que continue. A gente estimula também muitas empresas. De fato, como isso para nós gera uma realidade mesmo antes da pandemia, a gente sempre tem um estímulo aí, que eu acho que isso é um bem que pode talvez tenha vindo para ficar. As empresas terem essa contrapartida social cada vez maior. Para ser bem sincero, eu acho que isso vai ser uma realidade nos próximos anos, se não amanhã e muito em breve, do ponto de vista de que as pessoas saberem que aquelas empresas que elas se relacionam, qual é a preocupação que se faz. Então, acho que tem um movimento aí que não pode parar. As empresas, sim, estão engajadas. A gente vê muitas empresas engajadas e eu acho que esse é um movimento do bem que veio para ficar. Muito bom. Primeiro, é muito importante a participação das empresas nacionais no enfrentamento da pandemia, né? E você colocou muito bem essa questão. A gente tem agora o segundo momento, você que nos assiste agora no Facebook e aqui pelo Zoom, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Estamos aqui com o representante, o vice-presidente do Grupo NC, né? E uma das principais empresas, que é a EMS, bem conhecida dos brasileiros, uma das maiores indústrias nacionais no ramo de medicamentos. E esse instituto, Marcos, o Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, tem um foco na área de acesso a medicamentos, né? E essa área, ela representa hoje para muitas empresas multinacionais e nacionais mais de 50% do volume, né, de comercialização com o governo, né? E a gente tem um foco na qualificação desse acesso. Eu venho acompanhando os investimentos que vocês têm feito nessa área especificamente e criou recentemente um departamento de acesso, né, uma área específica dentro da empresa. E eu queria fazer duas perguntas. Houve um grande momento no Brasil que foi o lançamento da política de genéricos e certamente foi uma política pública que fortaleceu a indústria nacional e fez um crescimento fantástico, tanto é que não só a ANS, como outras grandes empresas nacionais se destacaram nesse mercado. E eu queria ouvir você duas coisas importantes. Como é que está se dando esse desenvolvimento dessa área de acesso a medicamentos dentro da ANS? Você acha que essas áreas de specialty pharmacy, né, que a gente chama no governo de componente especializado da assistência farmacêutica, por exemplo, oncologia, como é que você vê o desenvolvimento dessa área para o futuro? Né? Que tipo de investimento vocês estão fazendo, tanto na contratação de profissionais da área de farmacoeconomia, de assistência farmacêutica, em grupos de acesso especificamente? E uma coisa muito importante para o acesso, que a gente está vendo uma crise mundial na escassez de insumos farmacêuticos. Insumos farmacêuticos que a grande maioria são importados da China ou da Índia, e a gente vem observando, não por culpa da indústria nacional, que depende da farmacoquímica e da importação desses produtos. E, recentemente, eu assisti uma reportagem num canal internacional que os Estados Unidos vai mudar a política deles, especialmente, pouca gente sabe que os americanos têm uma política fortíssima de genéricos. Sim. E eles vão mudar a política deles porque
essa história de ter fábricas e depender de insumos nos países asiáticos, uma pandemia mostrou uma vulnerabilidade para os americanos de soberania nacional. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o acesso na EMS, dentro desse novo cenário nacional, e essa questão do enfrentamento da produção de medicamentos e do desenvolvimento da indústria nacional, né, considerando essa crise de escassez de insumos. Combinado. Bom, só voltando um pouquinho, antes de entrar de fato no acesso, na plenitude da palavra, como colocado pelo senhor, a MS ela teve sempre no DNA e fez parte do crescimento dela a democratização do medicamento no país. Então, em especial, desde a questão da lei do medicamento genéricos, a gente sabe que o Brasil ainda é um país de terceiro mundo, é um país que preço é importante. Então, de fato, nós nascemos, né, bastante nessa questão, crescemos ainda mais na democratização do acesso ao medicamento. Então, nós conseguimos levar para o médico a questão do tratamento eficaz dentro de um valor que fosse possível de se completar o tratamento. Então, esse sempre foi, assim, de fato, a frente que a MS mais investiu do ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, basicamente, nós começamos como uma indústria de cópia, que é basicamente a história de todas as empresas nacionais, e nos orgulha dizer isso. Qual que é a grande questão? Nós conseguimos ir crescendo, ganhando representatividade e, ao mesmo tempo, aumentar o nosso reinvestimento na área de pesquisa e desenvolvimento para olhar do ponto de vista de ciência, de fato, de como que nós poderíamos trazer a questão dos produtos, das especialidades, né, da specialty care, como falado pelo senhor, ou se não também de produtos de mais complexo desenvolvimento. Então, nós começamos a trabalhar de uma forma ainda mais robusta através de comitês científicos, primeiramente nacionais e depois internacionais, através da Brace Pharma, uma empresa de inovação radical que a AMS tem nos Estados Unidos, tá? Então, voltando aqui ainda para o Brasil, nós chegamos primeiro na questão de desenvolvimento de portfólio, muitos deles olhando a queda de patentes de produtos, e aí, no caso, nós passamos a olhar em produtos de inovação incremental. Então, nós conseguimos colocar uma vírgula a mais, vamos dizer assim, ou algum drug delivery diferente em relação a concorrentes. Então, nós temos produtos de inovação incremental entregues pela MS, a exemplo do PATS SL, que é um indutor do sono, o Toragesic, que é um anti-inflamatório, entre outros produtos. Junto com isso, nós começamos a olhar a nossa parte de especialidades, o que nós precisávamos fazer. E nós entendemos que sim, que existe um nicho bastante importante ali na oncologia, tá? Dado que produtos biológicos, nós hoje atuamos pela Bionovis. Então, o grupo, hoje, tudo que é biológico, nós atuamos através da Bionovis, que é uma empresa que existem 4 players nacionais sócios: EMS, Ipera, União Química e Axê. Então, dado que a questão de biológico nós operamos por lá, nós entendemos que nós precisávamos passar a desenvolver esse portfólio. Então, nós temos uma parte específica de desenvolvimento de produtos de alta complexidade dentro da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Nós já estamos presentes na oncologia com alguns produtos. Nós temos um pipeline de desenvolvimento bastante robusto, inclusive uma fábrica nova em construção dentro da nossa planta de Hortolândia, tá, no estado de São Paulo. Então, nós sim estamos extremamente assim, interessados e engajados para que isso se transforme cada vez numa realidade, que a empresa passe a ganhar cada vez mais representatividade dentro dessas especialidades. Então, isso está dentro do nosso business plan de crescimento. Nós entendemos que, para isso, nós precisávamos fazer reforços no time, nós passamos a reforçar o time também, e nós precisávamos também abrir a área de acesso. Então, nós tínhamos até então uma diretoria com um olhar bastante especializado de como que nós conseguiríamos fazer essa abertura do olhar de acesso para o mercado, sabendo que as empresas nacionais talvez começaram a olhar para isso de uma forma um pouco mais posterior. Acredito que pelos fatos que eu falei, ficou um pouco mais à frente do ponto de vista de
momento de desenvolvimento, não por importância, muito pelo contrário, mas era o tempo necessário de maturidade para essas empresas chegarem lá, né? Então, nós montamos um time de acesso que hoje em dia está provendo não só um trabalho bastante importante para a MS, mas também voltando com muitas informações do que nós precisamos fazer em relação à empresa, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista relacional, do ponto de vista de até oportunidades de produtos, associações de medicamentos que nós poderemos estar olhando nesse momento. Então, assim, o nosso olhar para acesso, ele ganhou muita robustez, em especial no ano de 2019 para cá, tá? E esse é o momento que a gente começa a viver de uma forma ainda mais organizada, olhando para frente. Então, o nosso planejamento para os próximos anos é somente de crescimento de portfólio e também de importância nesses pontos, e fazer um trabalho bastante organizado junto a vocês e junto a outras entidades e também junto ao Ministério da Saúde, para mostrar quais que são os produtos que nós conseguimos fazer, seja mostrando os diferenciais, inclusões e assim por diante. Então, assim, a gente está num momento bastante importante em relação a isso, e a empresa também, só finalizando, já que estamos no mesmo assunto, nós também conseguimos, no dezembro do ano passado, registrar a primeira empresa brasileira a registrar um produto no FDA. Então, a gente também teve um registro de um produto no FDA em dezembro do ano passado. Nós estamos estruturando uma empresa nos Estados Unidos chamada Vero Biotech, inclusive tem o site e tudo mais para quem quiser conhecer. E aí, no caso, nós estamos definindo o planejamento estratégico, de fato, de como a gente vai atuar nos Estados Unidos, mas já como uma realidade de um produto que saiu, sim, o registro. Então, o senhor sabe que quando você entra em inovação radical e assim por diante, até o final, a chance de perda do projeto ela é elevada, né? Por isso que, às vezes, quem é de fora do mercado também não entende o porquê da patente, não entende o porquê do preço nos primeiros anos e tudo mais, porque você tem vários projetos, muitos deles são perdidos e custa-se centenas ou bilhão de dólares, e aí, no caso, em algum momento, a empresa tem que ter, sim, né, do ponto de vista econômico, esse ganho para que esse ciclo da ciência volte a girar cada vez de uma forma mais estruturada. E nesse momento de pandemia mostra o quanto é importante a ciência, mostra o quanto é importante o medicamento. Eu acho que passou a ser ainda mais, sempre foi valorizado a indústria farmacêutica, mas acho que passa a ser ainda mais valorizada, assim como o varejo farmacêutico. Falo isso muito para os varejistas, ainda mais valorizados também. É um varejo que, mesmo na pandemia, sempre continua aberto. É um bem de primeira necessidade. Quando a gente olha em relação a outra pergunta sobre do ponto de vista internacional e do ponto de vista Brasil também, matéria-primas e tudo mais, vou contar um pouco do cenário e também um pouco das ações da MS para esse momento. Então, qual que é o grande ponto? Independente da pandemia, existia já uma questão de muitos fabricantes passarem, em especial China e Índia, deixarem de fabricar algumas moléculas, tá? Ou seja, você passava a ter uma escassez ainda maior do ponto de vista de acesso à matéria-prima. Isso já era um problema que já estava acontecendo, já era um pano de fundo da indústria mundial, não somente Brasil. Com a chegada da pandemia, isso somente acelerou, né? Então, teve essa questão dessa aceleração, o que era até então um problema pequeno, passou a ser um problema muito maior. O que você passou a ter? Aumento do preço da matéria-prima. Primeiro, que vários fabricantes continuam ainda saindo, no caso de matéria-primas específicas, por algum momento, ou seja, por um ponto de vista de poluição, num projeto chamado da China, chamado Blue Sky, e aí, no caso, tentando poluir menos. Você tem outras empresas que não tiveram mais interesses econômicos naquele IFA. Então, ou seja, tem uma questão aí de fato que já estava acontecendo. E o que passou a acontecer? Acho que um problema mundial. O frete subiu absurdamente, porque se passou a ter uma escassez no frete. E no ponto de vista de Brasil, você teve um dólar que nenhuma empresa nacional, né? Porque a multinacional acaba tendo um hedge, vamos dizer assim, de moeda meio que natural, porque ela ganha em dólar, ganha em euro, ganha em reais e tudo mais.
diferente da nacional, que compra em dólar e ganha em reais. Então, ninguém estava preparado para $1 nas taxas que vem apresentada pelo país, e isso é algo, e também do ponto de vista de pagamento, China e Índia nunca foram fornecedores com prazos alongados, mas passaram a vender, inclusive, não pagamento à vista, pagamento antecipado, né? No nosso caso específico, graças a Deus, a gente está numa situação confortável do ponto de vista de caixa. Nós somos uma empresa sem endividamento, então nós estamos investindo no nosso estoque. Então, nesse momento, nós estamos investindo no estoque, antecipando o embarque de muitas matérias-primas, porque nós sabemos que tem a questão do Covid também na Índia, que por mais que a gente fala pouco no Brasil, quem é da indústria farmacêutica acaba se atentando mais a isso, porque pode ter ali um probleminha um pouco maior. Se aqui no Brasil está difícil de gerenciar, por outro lado, parece, né, que a China conseguiu fazer isso bem. Não vou fazer juízo de valor, porque nós não sabemos exatamente as informações que saem de lá, mas na China a Índia é um país de mais de 1 bilhão de habitantes também, com menos, né, menos precavido do que o Brasil do ponto de vista sanitário e tudo mais, aonde podemos ter eventuais problemas. Então, no nosso ponto de vista, que a gente está antecipando toda essa questão aqui nós preferimos antecipar as compras e estar estoque dentro de casa, para que a gente não tenha nenhum problema do ponto de vista de capacidade, ter a capacidade produtiva, mas não ter a matéria-prima em casa. Então, essa foi uma decisão estratégica que nós tomamos e que pode ser que outras empresas tenham tomado também. Quando a gente chega no assunto, então, mais de 90% hoje da matéria-prima de uma indústria farmacêutica, pelo menos das nacionais, eu posso te afirmar isso, ela vem de China e Índia. Só que, ao mesmo tempo, a pandemia, ela trouxe, como a gente citou, ela colocou a luz, né, colocou o holofote em muitos pontos. Um deles, em especial, para países extremamente estruturados como os Estados Unidos, que ele não estava na posição que talvez ele achava. Ele descobriu que o respirador estava na China, que a máscara estava na China, outros EPIs estavam na China, que a matéria-prima está na China, e que talvez em algum momento a decisão estratégica dele não foi tão bem desenhada quanto se imaginava, quando você olha do ponto de vista de ser sustentável, né? Ou seja, não ter uma dependência de outro país. Então, eu acho que vai ter um novo movimento onde esses países vão tentar depender menos de Ásia. Eu acho que, de fato, isso vai ocorrer. O grande ponto que a gente coloca, do ponto de vista aí sim, dos fabricantes de matéria-prima, de química fina mesmo, é que, olhando para o Brasil, ela é basicamente uma indústria quase que inexistente, que precisaria de uma política pública para fazer isso retornar. Se não tiver uma política pública estruturada, não é verdade que o Brasil vai ser competitivo do ponto de vista de produção de matéria-prima. Então, o Brasil ele não teria uma competitividade em relação à China e Índia, mesmo com o dólar na casa aí passando de R$5. Então, no nosso ponto de vista, existe uma questão que as entidades farmacêuticas também estão tratando junto ao governo. Inclusive, nessa semana teve uma reunião até de uma entidade específica junto com o vice-presidente Mourão, onde foi falado sobre esse ponto e que precisa ter uma questão aí, um interesse público de investimento nesse setor. Eu particularmente, aí Marcos está falando, não acho que sem uma política pública bem desenhada e daí com fomento financeiro também, essa indústria venha a ser desenvolvida no Brasil. Porque se nós acreditarmos nisso, nós teremos que acreditar que as empresas vão topar pagar mais caro para ter aquele produto produzido no seu país. E, para mim, para isso acontecer, tem uma questão de incentivo público. Então, eu acho que ainda também é um pouco cedo da gente dizer, isso é uma coisa que várias pessoas questionam. Eu acho que sim, tem que ter essa conversa, mas isso é uma decisão estratégica do país. E o país precisa colocar a mão nisso. Se depender somente do privado, eu diria de que nós não vamos conseguir chegar aonde talvez tenha aspiração de que o país queira. Mas se tiver uma organização
bastante importante do ponto de vista pública e privada, o país sim pode dar passos importantes nesse sentido. Então, eu acho que assim, quando você analisa outros países, a gente sabe que a política pública ela é extremamente relevante e existem coisas que não acontecem se não existe decisão do governo. E, para mim, essa é uma delas. Se o governo não decidir que isso é algo estratégico para o país, eu consigo acreditar que vai aumentar sim, mas não do ponto de vista de relevância. Não acho que não teria uma virada muito grande, sim apenas um acréscimo dos poucos que existem no mercado hoje. Olha, muito bem, assim, eu quero comentar que você colocou várias coisas importantes aqui. Uma delas que muita gente, né, especialmente profissionais da saúde, eu diria os médicos, os farmacêuticos, não sabem que a indústria nacional está com várias empresas, né? Como você citou aí, a Braces, a Bionovis. Pouca gente sabe dessa informação, Marcos. E, assim, nos surpreende no sentido de que essa informação, a indústria nacional, ela é forte, é pujante, ela tem uma série de características. Você acabou de citar que a AMS aprovou o primeiro medicamento no FDA, né, no mercado americano, que é importante. Eu queria perguntar a você sobre o complexo industrial da saúde, sobre os processos de inovação, né, para essa área, e queria lhe perguntar uma coisa que é curiosidade de muita gente: por que o Brasil, né, você citou um dos problemas graves, né, mas a gente, por exemplo, como a política de genérico ela foi muito efetiva e ela desenvolveu a indústria, ela foi assertiva, e não só a política de genérico, a política de medicamentos nacional, que está incluída a política de genérico, que foi, né, elaborada e publicada em 1998 e que cumpriu boa parte da promessa que ela foi colocada naquele momento. Por que o Brasil não decola como a China decolou, como a Índia decolou? Há uma dificuldade enorme da inter-relação entre a empresa privada, as universidades, né, e a criação de um complexo, de um ambiente de negócio que gere inovação. O problema está na burocracia, na lei, está na cultura. O que você recomendaria para a gente sair desse déficit comercial, da balança comercial, que é tão falado, né? Qual é a sua visão como empresário, como, né, empreendedor nessa área, né, e representando um grupo tão forte como é a NC Pharma e, evidentemente, a AMS, que todos nós conhecemos? O que é que você acha que está faltando para isso decolar no Brasil? Eu acho que tem um pouco de cada que o senhor falou. Então, assim, tem uma questão, primeiro, do ponto de vista de inovação. O ambiente brasileiro, tá, no ponto de vista aí, regulatório, ele não é tão, vamos dizer assim, né? Ele acaba não fomentando tanto a inovação. Não é simples inovar no Brasil. Os caminhos por aqui ainda precisam ser melhores definidos, e eu acho que esse é um trabalho que a Anvisa vem tentando fazer, mas ainda precisa ter uma estruturação ainda mais robusta, junto, de fato, de parceria, junto com as entidades de setor. O porquê que as entidades imaginam que deveria ser de um jeito e porquê que, às vezes, o legislador imagina que deveria ser de outro. Será que a gente não consegue ter um acordo um pouquinho mais em comum para que isso consiga caminhar? Será que a gente não consegue ter prazos mais bem definidos, respostas mais bem definidas e também dentro de prazos mais bem estipulados? Riscos que, querendo ou não, também, para a inovação, não existe inovação sem risco. E talvez existe uma agência que precisa ter uma questão, tomar um risco dentro de um grau, aonde que já existem dentro, obviamente, de algumas outras agências, que seja bastante produtivo e também fomente cada vez mais o ambiente de inovação no país. Então, eu acho que, sim, do ponto de vista de legislação, acaba, sim, existindo uma questão ainda de que tem que evoluir, e nós entendemos que existe hoje em dia uma boa vontade, tá, do Ministério, da Anvisa e tudo mais, de caminhar
de uma forma mais organizada no entendimento de ambas as partes, para tentar chegar, óbvio que num ponto em comum. Tem uma questão aí no Brasil aí de propriedade intelectual, que nós sabemos que tem uma divergência bastante grande entre empresas nacionais e multinacionais, onde você entra na questão de que sempre existem pedidos de extensão de patente no INPI, demora-se muito para fazer a questão da avaliação, da concessão da patente no país, e depois aquela empresa, nada contra, apenas uma constatação, né? E não estou fazendo entrar aqui no juízo de valor, mas a empresa, a multinacional, poderia também ser uma nacional, mas no Brasil, na média, a multinacional acaba pedindo uma extensão de prazo daquela patente, e aí acaba tendo algo que também não existe em outros países. Então, assim, eles demoraram 3 anos para analisar, e vai demorar mais 10 para ter, do ponto de vista de proteção. Então, aquele produto que teoricamente teria 10 anos com proteção legal passa a ter 13 no Brasil. Quando você olha para outros países, isso não é uma realidade. Então, parece ser uma anomalia do ponto de vista de interpretação legal. Isso também não fomenta muitos outros pontos de investimento. Então, acho que tem vários pontos a serem discutidos. Entender o que é melhor para o país. Existem alguns pontos aí neutros. Cada um tem que entender, deixar os interesses de lado. O país tem que tomar uma decisão do que é melhor para ele. Então, acho que existem alguns pontos aí que não estão, de fato, bem resolvidos. Quando o senhor fala em relação à parceria com universidades, isso é algo que a gente tem tentado se aproximar cada vez mais. Existe, sim, um case ou outro, né, de indústrias junto à universidade, mas eu acho que isso também é algo que acaba não sendo bem resolvido do ponto de vista de desenvolvimento e ciência mesmo. Cada um tem o seu papel dentro do desenvolvimento. Então, tudo começa lá com a pesquisa, né, dentro das universidades ou não, mas muitas delas ocorrendo dentro da universidade, e a meta é que isso chegue, obviamente, no mercado. Para isso chegar no mercado, você basicamente precisa passar por uma indústria farmacêutica. Aquela empresa ela vai entrar nas fases mais próximas de virar produto, junto, obviamente, com as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento, e também com uma definição muito clara de qual que é o papel de cada um, qual que é a parte de cada um, com a definição de royalties e tudo mais. E eu acho que isso é algo que acaba também atravancando no país. Então, você tem muita ciência ocorrendo de uma forma robusta, inclusive, e muito preparada na universidade, mas isso acaba não se traduzindo em produto. Então, eu acho que precisa aí, de fato, também pegar algumas entidades que representam cada uma dessas partes e entender o porquê que essas visões acabam não conseguindo ser congruentes. Por que você não consegue chegar num denominador comum? Chega-se pouco, né? Chega-se sim, mas pouco. Por que não chega mais? E aí, no caso, eu entendo que talvez exista em alguns momentos a interpretação de que a indústria, entre aspas, quer ficar com a maior parte ou algo do gênero, mas não, isso existe uma política bem definida, que existem custos inerentes ao projeto, à produção, ao final da pesquisa, força de vendas e muitas outras coisas, que parece que existem outros países que conseguiram resolver melhor sobre exatamente qual que é não só o papel de cada um, mas a parte de cada um dentro do desenvolvimento. Então, nós temos nos esforçado para a gente estar cada vez mais próximo. Nós admiramos demais as universidades, reconhecemos, a gente tem certeza que existe muita ciência de alto nível. E qual que é o nosso grande olhar? Como é que isso, até uma ansiedade que existe, como que aquilo vira um produto. E a partir do momento, como que você começa aquele ciclo girar e simplesmente a indústria e a universidade e a academia começa a ter cada vez mais de uma forma unificada, sabendo de que todos estão interligados nessa engrenagem. Então, para mim, é uma engrenagem que todos precisam se entender para conseguir fazer ela girar. E o Brasil, por diversos motivos, acaba não conseguindo fazer com que tudo isso ocorra de uma maneira robusta. Isso não vamos falar que não existe. Não, existe sim, mas nós podemos fazer muito mais. E existem muitas cabeças, né, extremamente competentes e brilhantes dentro da universidade. Um outro ponto que talvez não sei se possa vir a explicar
é que talvez em alguns países, a exemplo de Estados Unidos, existe um intercâmbio maior, vamos dizer assim, entre os cientistas da universidade e as empresas. Então, essas pessoas, em vários momentos, elas estão de um lado, depois estão do outro, está na universidade, depois está na indústria, depois está na universidade de novo, e talvez consegue ter uma visão clara de como que isso gira no olhar sistêmico mesmo, e que saiba que aquilo lá de fato ocorre, quais são as dores do pesquisador, quais são as dores da indústria e como que consegue ter uma união ainda maior. Mas eu, particularmente, eu não passei a investir mais tempo ainda, mas está no meu to-do de investir mais tempo nisso, porque é uma coisa que eu tenho um inconformismo com isso, tá? Eu tenho inconformismo de por que nós não temos mais produtos e pesquisas saindo junto com a universidade. Porque assim, é curioso que... E aí eu vou lhe complementar minha pergunta para você, porque se você olha, né, eu estou dentro da universidade há muitos anos, né? A universidade é tudo que você falou, tem coisas incríveis, e dentro da própria universidade a gente nem sabe quanto professor, o que acontece em outras áreas, né, que não é a nossa área, e você vê inovações fantásticas. Por que a Embraer deu certo? Por que a Embrapa, por exemplo, desenvolve? Porque no mesmo país a gente tem ilhas de excelências em determinadas áreas sobre o mesmo arcabouço jurídico e não decola a área de saúde em termos de inovação. Desculpe lhe fazer essa pergunta, porque é curioso. E volto a lhe perguntar o que a Índia fez e a China fez para sair, em 10 anos, né, sei lá, 10, 15 anos, em uma década, mudar completamente a história. Eu de fato, eu não tenho a resposta para a primeira pergunta do senhor. O que eu me prontifico, dado que o senhor é um conhecedor aí do país, da universidade, do governo e tudo mais, é nós termos aí, abrirmos um espaço nas nossas agendas para nós debatermos mais sobre esse assunto, para saber se talvez parte dela não foi falta de diálogo para tentar chegar num denominador comum. Então, assim, eu não tenho essa... Se eu der uma resposta, eu vou estar falando algo assim da boca para fora, literalmente. Eu preciso investir o meu tempo junto com pessoas que conhecem como o senhor e outras pessoas para falar, vamos tentar, vamos nos esforçar, vamos pegar projetos e desenvolvimentos bacanas, como que isso consegue ter uma parceria entre indústria e universidade, vamos tentar fazer isso acontecer e vamos conhecer as barreiras, aonde que isso para exatamente. Não tenho dúvida que o mercado já tem parte desse aprendizado, então nós não precisamos começar do zero, nós conseguimos levantar até onde o mercado conseguiu chegar, o que deu certo, por que deu certo, e os que deram errado, que é a maioria que não caminhou, por que não caminhou. Então, acho que tem aí uma questão de que vou ficar devendo essa resposta, mas fica aí a abertura total da minha parte e vou acessar o senhor a semana que vem para a gente voltar nesse assunto, porque me interessa em todos os sentidos, desde como brasileiro até como empreendedor da indústria farmacêutica. Então, em todos os sentidos, interessa, e acho que seria muito bacana se a gente conseguisse pelo menos dar alguns passos em relação a esse ponto. Do ponto de vista da Índia, eu não posso citar também, porque eu assim, acho que ali é uma questão de que o ambiente deles de saúde foi bastante estimulado, né? Extremamente estimulado para que tudo isso ocorresse, mas acho que tem particularidades ali do caso do país também. E quando a gente olha para a China, tive a oportunidade de já ir para a China para tentar também entender de uma forma um pouco mais profunda parte do que nós estamos falando. E a China, ela basicamente tudo acontece planejamento estratégico do governo. Lá não existe nada sem querer, né? Então, assim, o governo ele tem um planejamento estratégico muito claro do que deve ser feito, até onde vai, aonde vai parar, quando que para, quando que primeiro você vai poluir muito para conseguir ficar grande, depois você vai ter que parar de poluir porque você vai ter poluído muito. Tudo lá é pensado, né? Aonde que você, no momento, pega, por exemplo, a questão de medicamento. Mais de 70% dos medicamentos na China,
eles são distribuídos nos hospitais e não vendidos nas farmácias. Tem farmácia lá também. Inclusive, se entrar numa farmácia na China, é como se entrasse numa farmácia 40 anos atrás no Brasil. Eu não estava vivo ainda, tenho 35 anos, mas é como se entrasse numa farmácia 40 anos atrás no Brasil. A farmácia na China é uma decepção, todo o restante não, mas a farmácia é. Mas eles, nesse momento, estão olhando para isso e para fortalecer todo o varejo farmacêutico, eles estão migrando parte da dispensação que ocorre hoje em dia no hospital para a farmácia, para fomentar esse novo mercado que eles entendem que chegou a hora de desenvolver o varejo farmacêutico. Lá existem muitos polos, o polo de inovação. Por outro lado, também a legislação lá, ela é pró-inovação, ela é diferente. Assim, acho que não dá para comparar muito nesse sentido. Você pega propriedade intelectual de dados, lá não existe. Você pega o dado, você faz o que você quiser. Não existe propriedade intelectual de dado. Talvez lá na frente venha a existir, mas depois que eles talvez dominarem o mundo, né? Então, assim, eles têm uma questão de uma definição, uma visão estratégica de governo ali que não é comparável, né? Um governo comunista não é comparável, mas eles, querendo ou não, tomam decisões que parecem, muitas delas, ser certas, né? Também não conhecemos tudo o que acontece na China, não dá para a gente entrar nesse mérito. Mas tentando trazer uma pequena analogia do que eu pude presenciar na China para o Brasil, eu acho que existem pontos que, de fato, o governo ele precisa escrever de uma forma muito robusta o que o país quer e qual o planejamento estratégico e como é que vai chegar lá. Só que, para isso, precisa ter alinhamentos de mentes, precisa ter políticas públicas bem definidas, precisa ter continuidade. Sem continuidade não tem um começo. Então, a gente acho que entra um pouco até no dilema de como é que a gente muda o país? Talvez a gente muda o país começando pela educação. Mas faz quantos anos que a gente está falando que vai começar pela educação e não começa? Pois se a gente começar pela educação, nós vamos colher frutos daqui 10, 15 anos, né? Tem uma frase que a maior insanidade do homem é querer colher o que nunca plantou. E eu acho que o Brasil, às vezes, sofre desse mal. Ele quer colher algo que ele não planta. Ele não planta, como é que ele vai colher isso lá na frente? Não colhe. Então, para mim, acho que tem uma questão aí de como resolver isso. Parte nós já sabemos, né? Tendo um Congresso forte que pensa nisso, um Senado forte que pensa nisso e também depois uma presidência da República alinhada com tudo isso. Mas acho que daí tem uma questão também política, né? De como que o país olha para tudo isso. Muito bem, estamos conversando aqui com Marcos Sanches, ele é vice-presidente do MC Pharma. Marcos, vamos chegar ao final da nossa live agora e eu queria que você comentasse rapidamente o que você acha que a pandemia vai deixar em termos de inovação para a indústria farmacêutica e das mudanças. Muitos dos colaboradores de vocês têm medo de ser substituído por um robô, de boa parte do trabalho ser em casa, não mais ser de forma presencial e reduzir o número de colaboradores da empresa. O que você acha? Você acha que não vai mudar este ano, o ano que vem, quando vier a vacina, volta tudo ao que era antes? Ou a gente vai ter mudanças, como você colocou aí, telemedicina, que foi uma das inovações que vocês colaboraram com as equipes médicas e de saúde. O que você acha que essa pandemia vai deixar? Eu acho que, em especial no mercado farmacêutico, nessa cadeia, nessa jornada aí do médico, varejo, representante, muita coisa vai mudar. Eu acho que muitos olhavam com muita cautela a disrupção, né? Uma palavra forte, disrupção aí do mercado farmacêutico. Eu acho que essa pandemia, talvez um dos setores que ela mais vai possibilidade de mudanças será dentro do mercado farmacêutico. Por quê? Muitas coisas que nós sabemos que a legislação está permitindo no momento, nós não sabemos se amanhã vai continuar permitindo. Mas nós sabemos que quando chega nessa briga, a exemplo de Uber no passado, é uma briga que vai, volta, e uma hora vai, né? Independente, porque é tecnologia
veio para ficar, independente de um ser a favor ou o outro ser contra. Isso é uma questão, acho que, de evolução tecnológica que não tem como segurar, né? Eu acho que isso é uma questão que está fora aí do contexto. A questão é como que vai ser regulado, esse tipo de coisa. Agora, que se vai ter ou não, eu acho que é algo que acaba ficando para trás. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a questão da telemedicina ela vai passar a ser uma realidade. Nós precisamos conhecer como que ela vai ser essa realidade. Eu acho que para a primeira consulta, em muitos casos, ela não será realidade, mas acho que para retorno, muitos ela será. Para outros casos, de novo, a exemplo de psiquiatria e mais algumas outras especialidades, talvez ela espace ainda muito mais a ida do paciente até a clínica. Eu acho que presencialmente nunca vai ser substituído. Eu não acredito nessa substituição presencial aqui, assim como não acredito na substituição do ser humano, e vou chegar nessa parte daqui a pouco. Então, acho que tem uma questão aí, de fato, da complementariedade. Acho que terá a questão de efeitos da tecnologia que vão precisar entrar de uma forma muito da visitação médica, por exemplo, de uma forma ainda mais tecnológica. Como que vai ser essa relação da indústria junto com o médico e assim por diante, ainda de uma plataforma tecnológica ainda mais robusta, e também entendendo o que o médico quer dentro dessa plataforma, desse relacionamento e tudo mais, que eu acho que essa é uma das grandes perguntas que a indústria está se fazendo nesse momento. A celeridade dos projetos, os projetos eles vão ser cada vez mais rápidos. Se mostrou que parte do tempo do projeto de alongamento acaba ficando por nós seres humanos, né, executivos, acabamos sendo o gargalo, o problema, e se quiser fazer mais rápido, dá para fazer. Existem já essas metodologias ágeis também que mostram isso. E do ponto de vista também de complementariedade de tecnologia para todos os demais, exemplo também para o representante, força de vendas, ou para todas as demais pessoas que existem aí no mercado da saúde, e é independente se seja enfermeiro, seja o médico ou qualquer um deles, tem uma questão de que a tecnologia vai ser complementar. Então, o nosso representante ele vai continuar existindo, mas ele vai ter uma tecnologia complementando ele, ou seja, fazendo ele ser mais produtivo, mais assertivo. O nosso time, o vendedor também, isso vai acontecer. Provavelmente ali na enfermagem, no hospital também vai ter alguns reconhecimentos que vai ser muito mais fáceis de saber. No médico, talvez a inteligência artificial vai entrar junto para imagens ou para outros pontos de que vai ajudar o médico a fechar o diagnóstico. Ou seja, nós estamos num momento de fato aí de migração a cirurgias com robôs, né? Ou seja, auxílios dos robôs, porque o robô não opera sozinho, né? É o médico que está ali operando o robô. Então, eu acho que assim, a tecnologia ela veio para ficar. Nós temos que nos abrir em relação a como que nós vamos trabalhar de uma forma complementar a ela. Mas nós sabemos, de novo, de que as pessoas tendem a ter uma resistência muitas das vezes acima da média. Só que uma coisa que eu aprendi junto com uma das consultorias que nós já trabalhamos juntos, não adianta a gente resistir todo esse tempo, porque vai acontecer. É melhor você absorver, fazer uma conversa consigo mesmo, terapia se necessário, o que for bom para você, e falar, isso veio para ficar. Como é que eu jogo junto? E não como é que eu jogo contra? Eu acho que esse é o grande ponto. As pessoas que vão estar mais preparadas para isso é a pessoa que entendeu de que parte do tempo dela ou parte da rotina dela vai ser necessário. Então, vamos dar um exemplo que eu sou um médico e eu não acho que telemedicina é algo para mim. Bacana, a decisão pessoal dele. Mas será que não é importante você também saber ter essa atualização para, de repente, uma pessoa de longe que veio até você, porque é um médico extremamente renomado e tudo mais, quando ele precisar conversar com você algo que não precisa ser presencial, não precisa da análise, algo do que você precisa analisar aquela pessoa presencialmente, será que não vale a pena você também usar a tecnologia a seu favor? Eu acho que sim. Então, se você se mostrar 100% contra, eu acho que em algum momento pode haver essa perda, porque você vai ter
parte de gerações e pacientes, um terá que conversar com o outro. Eu acho que terão os mais adeptos e os menos adeptos. Mas é importante, enquanto talvez um está usando o Instagram para a clínica dele encher, o outro enche a clínica sem o Instagram. Os dois conseguem fazer a mesma coisa, mas a gente precisa entender como que você consegue estar presente naquele outro ambiente, porque tem algum paciente que vai vir por ali. Então, se você não tiver, você vai estar fechando aquela porta. Então, como que a gente consegue ser complementar? Usar a tecnologia a nosso favor dentro do ambiente de cada um. E eu acho que para isso é uma decisão muito pessoal, que todos nós teremos e devemos respeitar. E a pessoa quer trabalhar com a tecnologia junto, bacana. Se não quer também, respeitamos. E aí no ponto de como que você entende a questão da adequação das gerações. Agora, quando você olha para uma geração, desculpa, como eu disse, eu tenho 35 anos, eu converso com uma pessoa de 28, 25, eu já acho que, em especial, se mora numa grande metrópole e tudo mais, eu já acho que eu sou super conservador. Eu acho que aquela pessoa, ela faz a vida dela pelo celular. Eu não consigo fazer minha vida pelo celular e de verdade nem quero. Mas a outra pessoa não consegue entender por que eu sou assim. Talvez eu tenha uma dificuldade de entendimento por que a outra pessoa não faz nada pelo celular. Então, acho que assim, a gente tem uma questão aí também de mudanças que precisa ser respeitada, mas que a tecnologia está aí. Eu acho que esse é algo que, sem dúvida, está na realidade de todos. O mais importante de tudo, se eu pudesse deixar uma mensagem, que eu acho que assim, ninguém capacitado é substituível. A pessoa muito capacitada, ela pode ser complementada com tecnologia, mas ela não será substituída. E cada vez mais as especializações serão necessárias. Você, de fato, vai precisar conhecer mais profundamente daquele assunto que você domina, do que você fala, para ter uma representatividade muito grande. Eu acho que esses são os pontos principais. Acho que está fechado o microfone do senhor. Muito bem, muito obrigado, Marcos. Olha, estamos aqui já 1 hora de live. Eu queria agradecer a Marcos Sanches, que é vice-presidente do Grupo MC Pharma, né, representando aqui também uma das empresas desse grupo, que é a MS. Eu queria só complementar sua fala, Marcos, e dizer que na década de 80, salvo engano, quando iniciou o processo de robotização da indústria automobilística nacional, boa parte dos empregados não acreditavam que isso ia acontecer. E aqueles que se especializaram nessa área, que foram buscar conhecimento para se adaptar, eles mantiveram seus empregos. Por quê? Porque era exatamente o que você falou, era um avanço tecnológico que não ia voltar atrás, né? E muita gente não acreditou e não, digamos assim, se aprofundou e estudou para se adaptar à tecnologia, e ela sempre vai estar presente, né? Eu não tenho sua idade, sou bem mais velho que você, e digo a você que eu peguei, a minha geração, acredito, pegamos a transição de 3 mudanças impressionantes que aconteceram, né? A chegada do computador, a chegada da internet, que foi uma coisa impressionante, e com ela a chegada da robotização em muitas áreas de conhecimento que foram muito importantes, né? E a gente acompanhou isso, e hoje a gente vê uma criança com um telefone na mão, rapidamente se adaptando a essa nova realidade. Eu queria te agradecer a você, agradecer a Sueli, que foi a nossa intermediária, né? E agradecer a todos os colaboradores que nos assistem agora da MS e os profissionais de saúde, gestores, que estão sempre conosco nas lives, sempre às sexta-feira. Marco, você é o primeiro da indústria nacional. Estamos muito honrados de tê-lo aqui conosco, e dizer que você que nos assiste agora pode curtir as nossas páginas, as nossas redes sociais na internet, Facebook, e a nossa jornalista, né, assessora de comunicação, Victoria Libório, vai dar a mensagem final. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia,
e certamente nos orgulha muito de ter a primeira empresa nacional nas nossas tradicionais lives de sexta-feira. Com você. Obrigada, gente, por ter participado desse momento. Nós conseguimos um pico aqui de pessoas simultaneamente acessadas pelo Zoom de 145. Nós tivemos um alcance de mais de 800 pessoas pelo Facebook. Agradeço a todos que participaram e enviaram suas perguntas. Várias delas foram respondidas, sem mesmo a gente mandar. Então, a gente ficou quietinho e deixou eles falarem. Obrigada, professor, por ter mediado esse debate. Obrigada, doutor Marcos, por ter comparecido com a gente. E eu convido a todos e todas para conhecerem nossos eventos científicos e conhecer o INAF. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no LinkedIn e no Spotify. Escolha seu canal, interaja com a gente e participe desse debate. Convido vocês a conhecerem nosso Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que é nacional, e ainda os regionais, o capixaba e o maranhense. Acesse nosso site para maiores informações. Também convido a publicar e a divulgar seus trabalhos em nosso jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, uma revista científica aberta para compartilhamento de pesquisas e experiências. Acompanhe nossos canais de comunicação para saber novidades e outras ações promovidas pelo INAF. Obrigada a todos, boa noite, boa sexta-feira, nos vemos semana que vem. Até lá! Muito obrigado, professor Lindenberg, muito obrigado a todos, boa noite. Semana que vem entre em contato com o senhor para nós continuarmos a conversa também, tá? Com certeza, muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana.